Você está no canal Luz. Qual é o puxão de orelha que o Papa quer dar aí? Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a igreja. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. A igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. A Bíblia. Muitos a usam como um amuleto de proteção para a sua casa, deixando aberta geralmente no livro dos Salmos. Ainda outros a encaram como uma palavra de Deus, principalmente quando algumas vezes, sem querer, dão autoridade ao livro dizendo: a Bíblia diz, ou a Bíblia, a palavra de Deus diz. Bem, a ideia de criar a Bíblia originou-se da primeira religião, vinculada a uma grande potência mundial, Roma, que foi responsável, juntamente com os judeus, de crucificarem ou pregarem em estaca no nosso mestre, o Messias. Essa formada religião hoje é a nomeada Católica Apostólica Romana. Ela tem grande influência e total autoridade sobre qualquer religião. A propósito, as religiões como evangélicas e protestantes, que afirmam ter autoridade bíblica, vieram dela, a grande matriz. O livro Bíblia foi projetado por ela e para ela, a fim de viverem em comunhão com as normas de doutrinação da suposta igreja. De início, o catolicismo. Bem, no princípio, na era de vida do Cristo, o catolicismo sabemos que não existia. Ele surgiu depois que os versados na lei de Moisés, chamados rabínicos, homens saduceus e fariseus, aparentemente bem instruídos, decidiram impor a sua autoridade influente e gananciosa sobre outras pessoas. Após a morte do Messias, e mais forte ainda, anos depois com a morte dos apóstolos, vinculados num poder político romano, e dos falsos judeus da época se tornaram poderosos. Com essa influência, deram início à era cristã, estabelecendo seus ensinos de maneira religiosa, oral e escrita, de uma forma sutil, junto com escrituras de apóstolos e seguidores de Cristo. E foi dessa linha que o Messias cita o termo profético que conhecemos muito bem, o termo "o joio mostrar-se-á em meio ao trigo". Quando se refere a trigo, era a alimentação da época. A citação pelo Messias se refere ao conteúdo sadio ensinado, informação verdadeira, mas o joio, por ser parecido com o trigo, ele não servia de alimentação, era apenas vegetação sem utilidade. Esse tem referência a falsas informações, falso conteúdo. Pois bem, assim surgiu a religião,
E saiba que da religião veio a Bíblia. A primeira religião a formar a Bíblia, ela tinha e tem acesso a quase todos os manuscritos antigos, sagrados e originais, tanto de antes de Cristo quanto dos tempos de Cristo e dos apóstolos. Dividiram e nomearam ambos como Velho Testamento e Novo Testamento, visto que tinham o objetivo de criar a Bíblia para beneficiar a Igreja. Nem todas as informações entrariam no livro Bíblia. Todos os manuscritos originais tiveram de ser formatados e padronizados da maneira da Igreja. Assim, a eclesiástica liderança religiosa católica romana selecionaram livros de servos do Velho Testamento que iam fazer parte da Bíblia, de livros dos servos que não iriam entrar no seu cânon. Também selecionaram livros de reis que entrariam na Bíblia e livros de reis que não entrariam. Fez o mesmo com relação aos profetas e assim também aos apóstolos e discípulos. Lendo esse livro, a Bíblia, você notará que ela o levará a uma linha de raciocínio religiosa. Logo no início, principalmente, se os padres, ou pastores de religiões destacarem o Velho Testamento, exemplo no quesito de dízimos e ofertas, onde é bem destacado hoje, para assim tirarem vantagem da humanidade inocente, infelizmente. Mas esteja sempre com a mente aberta para a verdadeira mensagem que esse livro passará sem querer. Porque vivemos uma guerra espiritual, como o próprio apóstolo Paulo ele estabeleceu e deixou bem claro. E saiba que mesmo usando esse único livro disponível gratuitamente para nós, você pode dar crédito ao Deus dos céus, mas não dar crédito ao livro. E podemos extrair dela, da Bíblia, com sucesso conteúdos verdadeiros, de escrituras limitadas, mas verdadeiras, a ponto de te mostrar, com a ajuda do Espírito Santo, o caminho da luz. A influência do catolicismo é tão grande que hoje, obrigatoriamente, toda religião, seja ela evangélica ou não, que produz a Bíblia, deve passar por uma avaliação do Vaticano, a fim de examiná-la se deve ser publicada ou não. Algo curioso acontece na Bíblia ao você ler, que ela cita livros de muitos servos e seguidores e profetas e apóstolos que deveriam ter seus livros constados nela. Você acaba sentindo falta desses livros, pois a religião central do mundo decidiu não os incluir. Como, por exemplo, vou citar alguns. O livro de um dos primeiros servos e profetas do Altíssimo, Enoque, que é citado por Pedro, Judas e Paulo nas cartas aos Hebreus. Apenas citado, mas não contém o seu livro na Bíblia. Também o livro de Jazé, que é citado por Samuel e Josué. Bem, alguns ridicularizadores com relação a Enoque afirmam que não tem seu livro na Bíblia porque esse profeta passou muito pouco tempo na terra e foi logo tomado pelo Criador. Mas saibam que essas informações são meias verdades, porque apesar de realmente ele ter sido escondido pelo Criador, isso não significa que ele teve pouco tempo de vida na terra, porque todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Ele teve tanto tempo na terra que foi usado pelo Criador para profetizar seus julgamentos contra uma gigante raça híbrida. Além de que, em seu livro, que está fora do cânon da Bíblia, encontramos informações com conteúdo rico, desde a fundação do mundo. O curioso é que antes de serem considerados apócrifos, esses livros foram consultados e estudados pelo Concílio Ecumênico de Nicéia.
Então, por que foram retirados do cânon sagrado? São livros de 200 anos mais velhos que o Velho Testamento. O livro de Enoque, especialmente no início, está escrito: esse livro ficaria disposto aos eleitos e justos num dia da tribulação, ou seja, nos últimos dias. Além de descrever a queda dos anjos caídos e sua reprodução com as mulheres, ele destaca as civilizações antigas, a arquitetura raríssima, que até hoje o ser humano não consegue reproduzir, tecnologias, a prisão dos anjos caídos, o formato original da Terra, a existência oculta do Messias desde o princípio e a data exata do seu retorno. Mas vamos voltar para a Bíblia que temos. A afirmação de que ela é a palavra de Deus é uma informação falsa, porque eles retiram o significado especial de Cristo e tomam sua posição como o Verbo que sempre esteve com Deus e se tornou carne e residiu entre nós. Esse verdadeiramente é a palavra de Deus. Agora, esse texto é para você, que ainda assim acha que a Bíblia é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4. No versículo 12 em diante, a palavra de Deus, por meio dos hebreus, no caso aqui Paulo, ele escreve: porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de fazer divisão entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criação que esteja escondida da vista dele, mas todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja bem, esse texto erroneamente está sendo citado por muitos que se dizem cristãos para depositarem reverência à Bíblia, o livro católico, mas deixam de lado a luz do Espírito Santo atuar sobre a verdade que reluz nesse próprio texto. Ele afirma assim verdadeiramente que nosso sacerdote, Cristo, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. Veja bem, versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, que Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos à nossa declaração pública sobre ele. Então, precisamos assim exercer fé não na Bíblia como a palavra de Deus, mas exercer fé no seu Filho, Jesus Cristo, porque é esse que é a palavra de Deus. É esse que exerce poder, é esse que consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como a Bíblia, um livro, pode fazer tudo isso? Se você ainda não está acreditando, olhe João capítulo 1. João, no seu capítulo 1, à luz das Escrituras Sagradas, agora por parte de João Batista, ele diz, o versículo 1 inicia assim: num princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Esse trecho mostrou que a palavra de Deus é seu Filho amado. Desde o princípio, ele era a palavra ou o Verbo que estava com Deus e habitou entre nós. Assim, todos precisam parar de substituir
a verdadeira palavra de Deus, que é Cristo, por reverenciar de uma forma errada a Bíblia limitada que temos.